Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus da esperança, o Deus da alegria. Nosso Deus quer que a sua palavra seja como a semente que, semeada, produz bons frutos. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero hoje fazer uma reflexão sobre o Evangelho de São Mateus, do capítulo 13. Nós sabemos que a Igreja Católica se serve de determinados evangelhos no tempo próprio. Por exemplo, estamos no tempo comum, domingo do tempo comum. E por isso, é todo o tempo, mas queremos refletir sobre a liturgia dos domingos, domingo do tempo comum. E nós queremos então contextualizar a liturgia da palavra lida nos domingos, do 15º ao 18º domingo do tempo comum, que foi do dia 16 de julho ao dia 30 de julho. Um tempo muito bonito. O Evangelho de São Mateus é muito bonito. E hoje, pensando no capítulo 13, nós queremos perceber a beleza didática usada por Cristo. Ele vai falar em parábolas. Parábolas quer dizer comparação. É uma forma didática de ensinar. O nosso Deus é um Deus que quer nos ensinar e que quer que todos nós aprendamos os seus ensinamentos. Por isso, vamos fazer esse estudo, essa reflexão. E hoje tomando como base mais o 15º domingo. E pensando nessa liturgia, queremos perceber que Jesus tem uma intenção muito forte de nos mostrar os valores do reino. Jesus não veio aqui na terra à toa, não. Claro que ele veio com um objetivo muito forte, enviado pelo Pai. Ele veio aqui para inaugurar, para implantar aqui na terra o seu reino, o reino de Deus. O capítulo 13 de Mateus vai nos deixar isso muito claro. Jesus tem sim um objetivo e um interesse muito grande que este seu reino aconteça. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, e neste tempo nosso, agora. Jesus quer que tenhamos um mundo bom, uma vida boa, que haja justiça, que haja esperança. É assim que o reino começa a acontecer. Mas voltamos lá naquele tempo, há 2000 anos atrás, quando Jesus começou a contar as parábolas, as comparações. Jesus senta numa barca. A palavra barca, nave, é muito importante na igreja. Tem um símbolo muito forte. A igreja é a barca de Jesus. E nessa barca, todos nós devemos encontrar o nosso Deus, vivenciar o que Deus quer de cada um de nós. A igreja nos orienta, nos aponta caminhos. É a arca, é a barca de hoje, né? Então, é um símbolo muito forte. Nós queremos contemplar aquela cena bonita. Jesus senta na barca e afasta um pouco para o mar. Eu fico pensando, ele queria ter ângulo, ele queria falar com todas as pessoas, queria que todos entendessem a sua mensagem. O Evangelho fala, e nós imaginamos, que uma grande multidão estava ali para escutar Jesus. Por isso é muito importante perceber a colocação, a disposição, da barca e do povo. O nosso Deus é um Deus que quer estar no meio do povo, vivendo com o povo, falando para o povo, conduzindo, ensinando este povo. Você, eu, somos povo,
povo de Deus, chamados para a construção do reino de Deus. Então, lá da barca, Jesus fala e ele usa primeiro, naquele dia, a comparação do semeador. É um evangelho muito conhecido, o evangelho do semeador. Por quê? Deus é o grande semeador. Ele quer julgar, colocar a sua semente na história dos homens. A semente é a sua palavra, palavra colocada. Por isto, a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, também a Sagrada Tradição e a Sagrada Revelação, a teologia nos ensina assim, que Deus se serve da Sagrada Palavra, que é a Bíblia, da Sagrada Tradição e da Sagrada Revelação. Então Deus se serve desses meios para semear no mundo o seu ensinamento, de mostrar quais os caminhos haveremos de percorrer para construir o reino de Deus. Por isso a semente é a palavra de Deus. Na primeira leitura, nós percebemos Isaías falando uma colocação muito bonita. Isaías 55, 10 e 11. Ele falou assim: como a chuva e a neve que descem do céu e para lá não voltam mais, sem irrigar e fecundar a terra, assim é a palavra de Deus. Que coisa bonita! Nosso Deus tem esperanças. Por isso Ele quer que a sua palavra, a palavra que caiu do céu e que veio aqui na terra, não volte para lá sem produzir os efeitos. Ele quer que todos nós vivamos, entendemos, assimilamos a sua palavra. E que esta palavra na vida das pessoas provoque vidas boas, provoque a justiça acontecer, né? A palavra deve produzir os seus efeitos. Esta palavra nos é dada, nos foi dada no passado e nos é dada. A cada missa que você vai, a cada celebração da palavra que você vai, a cada vez que você pega a Bíblia para ler, é uma oferta, né, da palavra de Deus, da semente da palavra de Deus. Deus faz a sua parte, mas Ele quer que nós também façamos a nossa parte. Essa semente ela é colocada sobre a terra, diz o Evangelho, em várias situações. Por exemplo, em terras pedregosas, em terras com espinhos, mas também em terra boa. Por isso, queremos pensar em que lugar essas palavras estão sendo colocadas. Eu chego a imaginar que nós vivemos uma grande carência da palavra de Deus. Nem sempre abrimos espaços para essa palavra chegar até todos. Por exemplo, na família, ainda precisa muito da palavra de Deus. Também nas escolas. Fico pensando, se escola é um lugar de ensino, por que não ensinar as coisas de Deus? Embora eu saiba, eu reconheça que o Brasil é um país laico. Eu não quero falar de uma religião, de uma denominação própria, específica. Eu quero falar é que a palavra de Deus seja colocada, seja pensada. Como a filosofia, como outras ciências, a teologia também deveria e deverá ser colocada, né? Teologia não é uma ciência diferente das outras, menor não, muito pelo contrário, é uma ciência maior. E no meu convívio, às vezes eu percebo assim que falta muito isso, conhecimento da palavra, coisa que a teologia explica com tanta beleza. As pessoas confundem muito. Até a interpretação bíblica, a interpretação da palavra de Deus precisa ser melhorada, porque às vezes cometemos enganos, equívocos, né?
Lemos uma coisa na Bíblia, interpretamos ao nosso modo e distanciamos da verdade, porque a palavra de Deus é verdade, é a verdade dita, mostrada. Então queremos, de forma coerente, existe na teologia uma palavra muito forte, chama exegese. O que quer dizer isso? Estudar a palavra de Deus com coerência, com fidelidade. Aí você pode falar assim, mas é muito difícil isso. Não é não. Os padres normalmente se servem da exegese. O ministro da palavra que estuda, ele vai sim se servir da exegese. Enfim, essa palavra de Deus estudada, né? Degustada, que se torna alimento para todos nós, né? Então a semente que cai sobre os espinhos também é a semente que enfrenta as grandes dificuldades deste mundo. Como que é difícil, como que os espinhos prevalecem. Aliás, nós vivemos num mundo de muitas propostas e às vezes isso se torna espinhos, dificulta a ação da palavra de Deus. A terra é pedregosa também, é por aí mesmo. São os desafios que a palavra de Deus encontra para serem vividas e mostradas, né? Jesus, lá no Evangelho de Mateus, né, 13, número 3, capítulo 13, versículo 31, melhor dizendo, Jesus fala da fé, que a fé é como um grão de mostarda. Que beleza! A fé deve e precisa ser lapidada. Voltamos a pensar no estudo da palavra de Deus, né? Fé tem que ser lapidada, enriquecida. E aí, como Jesus fala, naquele tempo dele, existia na região, no Oriente Médio, a semente da sarça, né? Sarça lá no Oriente Médio não é essa salsinha que nós usamos aqui para colocar nos nossos pratos, não, né? Sarça lá é uma árvore. Então, como a semente da sarça, que é pequenininha, que fica grande, eu lembro muito do eucalipto, né? É como a sementinha do eucalipto. Você já viu a semente de eucalipto? Pequenininha, e se torna uma grande árvore. Assim também deve ser a nossa fé. Ela deve crescer na medida em que nós conhecemos a sua essência. Jesus nos fala que é por aí, que a fé tem que passar por esse processo. Ela tem que produzir frutos. E é claro que esses frutos acontecerão a partir do conhecimento. Portanto, é a palavra de Deus colocada para todos nós. O cantor Zé Vicente, lá do Nordeste, canta maravilhosamente. Tem músicas bonitas, e ele tem músicas assim, para cada evangelho, para cada tema, né? Vamos ouvir Zé Vicente cantando sobre a semente que cai na terra e que deve brotar, que deve germinar. Vejamos Zé Vicente cantando. Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O evangelho em nosso peito é chama de amor. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O evangelho em nosso peito é chama de amor. Aleluia, aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Aleluia,
aleluia. Bendita a palavra que faz libertar. Que a palavra de Deus possa germinar, nascer em nossas vidas, para que nós possamos produzir muitos frutos, para que o reino de Deus seja um reino de verdade, de vida, de esperanças e de justiça. Que o nosso Deus nos abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.